Meu nome é Daniel Calegari Pereira. Esse é o Coluna Sem Neura, que é o seu podcast de informação de qualidade numa linguagem que você entenda. Porque, como eu sempre falo, a base do sucesso do seu tratamento é você entender sobre o que você está passando. Então, para me ajudar nesse momento de hoje, está aqui o André, que dispensa a apresentação, que já estava aqui com a gente em outros momentos. Então, André, antes um pouquinho eu vou pedir para o pessoal que ainda não segue a gente, seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho de notificação, curtir, comentar, porque muita gente está interagindo com a gente de forma bem saudável, mostrando que a gente está no caminho certo dessa onda de conhecimento. E assim, a gente já teve no momento para trás, André, conversando sobre os desafios da neuromodulação. Então a gente já teve um apanhado geral, que teve uma aceitação muito bacana das pessoas, né? A gente recebe bastante comentário nas nossas redes pessoais, da interação dentro do hospital, dos pacientes em si. Só que o tema ele é tão amplo que vale a pena a gente começar a fatiar isso. Então, assim, se prepare que você vai ter que vir aqui em outros momentos para a gente poder conversar sobre isso. Então, assim, eu acho que é interessante a gente começar daquilo que é mais comum, tá? Então, hoje, como você já falou no podcast anterior, tá? Quem não viu é interessante ver até para entender essa linha de raciocínio, tá? Então, assim, as dores crônicas da coluna já operada, tá? Independente da técnica, é a principal causa hoje da gente trabalhar com a neuromodulação. Então, hoje eu acho que vale a pena a gente gastar um pouco mais do nosso tempo exatamente para a gente poder detalhar isso, tanto para o paciente, que é aquele que está sofrendo da dor, como para o médico, que às vezes é o cara que operou, só que ele não sabe da ferramenta da neuromodulação, tá? Então, assim, eu queria primeiro que você detalhasse para a gente um pouco mais sobre exatamente essa indicação, tá? Da neuromodulação naquela coluna que já foi operada. Daniel, boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está acompanhando a gente em áudio, em vídeo. Nossa principal indicação, como você falou, é justamente essa. É a dor neuropática persistente no pós-operatório, que o pessoal conhece geralmente dentro do meio da medicina como síndrome pós-laminectomia, que era a cirurgia que era mais realizada até um determinado momento na história. Hoje ainda é muito realizada, que é a cirurgia onde é feita a remoção das lâminas, essa parte de trás aqui, eu vou colocar aqui no vídeo, acho que fica melhor, dessa parte de trás aqui da vértebra, abrindo então o canal por onde passa a medula, os nervos, enfim. Essa cirurgia e outras afins, elas têm uma questão. Elas podem, no seu processo de cicatrização, fazer com que os nervos que estão ali, que foram manipulados também naquela cirurgia, cicatrizem de forma anormal. E isso provoca dores que são de difícil tratamento e que não são tratáveis com uma outra cirurgia da coluna do mesmo tipo. Essa que é a questão. Então, o nosso trabalho parte de tratar esse tipo de dor, aquela dor que já não é mais, é uma dor de nervo, mas que não é tratável com uma nova cirurgia. Ali que a gente entra para usar a neuromodulação para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. Uhum. E assim, uma coisa que é importante, então assim, o mais importante é, qualquer coluna operada, ela tem potencial de eu ter uma dor neuropática, tá? Agora, o conceito de cirurgia, ela vem evoluindo junto com a neuromodulação, junto com qualquer parte da medicina. Então, existem alguns marcos dentro da cirurgia da coluna, por exemplo, a cirurgia da coluna que a gente fazia antes dos anos 2000 era um tipo de cirurgia, a cirurgia depois dos anos 2000 é outro tipo de cirurgia, e aí a cada década ela vem mudando muito, se tornando cada vez menos invasiva. Obviamente que quanto menos invasiva a cirurgia, menor o risco de eu desenvolver uma dor neuropática. Agora, o que acontece, obviamente que existem escolas de cirurgia de coluna que são diferentes. Então, hoje, de uma maneira geral no Brasil, existe a cirurgia da coluna que é feita pela escola da neurocirurgia e existe a cirurgia da coluna que é feita pela escola da ortopedia, tá? Ambos têm a formação para isso específica, né? Então, eu preciso ser um neurocirurgião formado em cirurgia da coluna para exercer com qualidade aquilo dali,
Da mesma forma que eu preciso ser um ortopedista com formação em cirurgia da coluna para exercer com qualidade aquilo dali. Por quê? Se eu executo uma cirurgia que não tem a qualidade necessária, eu aumento o risco de intercorrências que podem evoluir por uma dor neuropática. Exatamente. Concorda? É exatamente isso. E aí, quando eu tenho isso, o conceito de neuromodulação, obviamente que é mais fácil para o neurocirurgião saber que isso existe do que para o ortopedista. Então, a questão maior é, hoje, para você que é ortopedista e cirurgião de coluna, saiba que a neuromodulação ela é uma ferramenta que vai ajudar na evolução daquele paciente ser operado da coluna que teve uma dor neuropática. Então, aquele paciente, às vezes ele vai estar no seu consultório com exames de controle da cirurgia, ok. O parafuso às vezes vai estar no lugar que devia estar, a descompressão vai estar no lugar que devia estar. No entanto, o problema está na cicatrização do nervo. Sim, exatamente. E assim, eu acho que é muito importante a gente falar isso, né? Em termos de cirurgia para neuromodulação, a gente nunca pode olhar de uma forma a julgar, e o paciente precisa saber isso também, né? Não, o nosso objetivo não é julgar, inclusive, a qualidade da cirurgia que o colega fez, né? No geral, a formação em cirurgia da coluna é uma formação adequada nos mais variados centros, porque existe uma régua técnica, um nível técnico exigido alto. Só que toda cirurgia está sujeita a esse tipo de complicação. Essa que é a questão, né? Sempre tem um risco de um parafuso, por exemplo, tocar uma raiz nervosa quando não poderia, por causa de questões de posicionamento, de variações da anatomia de cada paciente. Os pacientes têm fatores deles mesmos que fazem diferença também, a capacidade de cicatrização, as comorbidades, igual o diabetes, por exemplo. Então, o risco de infecção pode ser maior ou menor de pessoa para pessoa. Então, é muito interessante a gente falar que assim, o objetivo nosso no tratamento de neuromodulação, inclusive, não é a medir a qualidade do tratamento que foi feito anteriormente, né? Isso não é importante para nós nesse sentido. Se é um paciente que tem indicação de fazer um tratamento de neuromodulação, a gente olha para frente, para onde o tratamento vem. Então, não é uma coisa que deveria acanhar ou então intimidar o encaminhamento desse tipo de paciente para esse tipo de tratamento. Isso é muito importante falar. Entendeu? Porque, às vezes, o paciente com dor crônica pós-operatória da coluna, ele chega num patamar que, se ele não tiver, por exemplo, a neuromodulação no arsenal de tratamento dele, ele se torna aquele paciente que no seu consultório ele não tem solução. Ele não tem solução. E aí acaba que ele cria uma certa amargura dentro dele, né? Porque você tenta ajudar, mas você não conhece, você não consegue, porque quem não tem informação da neuromodulação. Tanto que assim, eu vejo por mim. Antes de André dentro da equipe para poder trabalhar junto comigo, eu tinha um manejo dos pacientes, porque eram pacientes que às vezes evoluíam com dor crônica pós-operatória e eu não tinha o que fazer. Entendeu? Por quê? Porque eu não tinha essa ferramenta, obviamente que eu sou um privilegiado de ter André junto comigo nisso daí, então quando o paciente evolui para um quadro de dor crônica pós-operatória, esse ferramental ele já está dentro do nosso arsenal de forma instantânea, tá? Agora, é um tipo de coisa, como o Espírito Santo e a Grande Vitória é bem pequeno, todo mundo pode ter isso. Hoje é fácil demais, ainda mais agora com um podcast, qualquer um que quiser o contato de André para poder conversar sobre isso é fácil, tem as redes sociais, entendeu? Exatamente para trocar uma ideia, discutir sobre um caso, até para saber se tem indicação ou não de uma neuromodulação, porque a gente já teve oportunidade de tratar alguns pacientes independentes da idade que mudaram a vida. Exatamente. Entendeu? Pacientes que já ficaram semanas internados no hospital com altas doses de remédio venoso, sem controle de dor, que você implanta um neuromodulador e o paciente volta à vida, vamos colocar. Sim, diminui a quantidade de medicação necessária, volta a fazer as atividades que eram prazerosas de se fazer. Esse é o objetivo do nosso tratamento, né? E nosso objetivo é servir justamente como esse tipo de suporte. Uhum. Né? A gente não quer, entre aspas, isso é um medo que existe não só em cirurgiões de coluna, mas em outras especialidades com que a gente terá. A gente não quer roubar aquele paciente, entre aspas, né? A gente quer oferecer um suporte de um tratamento que exige um conhecimento técnico muito específico, mas que consegue ajudar muito no manejo daquele paciente. Então, ele, na verdade, passa a ter 2 médicos ali. Passa a ter um médico de origem
e mais um médico que faz o ajuste, o implante e o ajuste, no caso, né, Uhum. daqueles aparelhos. Então, é uma interação muito saudável, na verdade. Então, a gente vem para somar, não Uhum. para substituir ou para eliminar um tratamento anterior. Na verdade, a gente vem para somar e ajustar aquele controle de dor de uma forma que não era possível só com remédio, por exemplo. E o que a gente observa quando a gente incorpora a neuromodulação num paciente desse com dor crônica pós-operatória, outros especialistas que estão no circuito percebem uma diferença. Então, por exemplo, o psicólogo percebe uma diferença, o psiquiatra percebe uma diferença, o fisioterapeuta percebe uma diferença, porque ele tem ganho de funcionalidade. Então, quando a gente fala da neuromodulação na dor crônica pós-operatória, a gente está falando de performance e funcionalidade. A gente não consegue mexer no nervo, e nem é o nosso propósito. Tanto é que a cirurgia a gente nem mexe no lugar que foi operado. O eletrodo é implantado em outro lugar. Como é que funciona isso, André? Por exemplo, o eletrodo a gente sabe que ele é colocado em outros lugares, né? Então, hoje, quando a gente fala de pós-laminectomia, dependendo da amplitude de sintoma, muda a posição que eu coloco esse eletrodo? Sem dúvida. A posição do eletrodo é determinada pelo lugar onde a dor é mais percebida. Uhum. Grosso modo é isso. E hoje nós temos um mapeamento muito preciso da localização que a placa, né, no caso o eletrodo em si, essa plaquinha de silicone com esses contatozinhos aqui, onde essa placa aqui é colocada na coluna. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho uma cirurgia extensa da coluna lombar, que pega desde a pelve, S1, L5, L4 até L3, enfim, da região lombar, uma dor intensa na lombar que espalha para as pernas. Que é o exemplo. carro-chefe das cirurgias lombares. Grande maioria de do L3 caso. para baixo. Exatamente, grande maioria dos casos. E aí, Uhum. onde que eu implanto isso? Normalmente lá no meio da coluna dorsal, Uhum. lá para cima. Então é muito longe, na verdade, de onde a cirurgia que deu origem àquela dor, ou que a partir da qual a dor começou a aparecer, ou que foi para tratar aquela dor e a dor não melhorou, enfim, muito longe daquela cirurgia inicial. Então é eu outra uso uma coisa. coluna normal, uma medula normal, para tratar uma dor de uma região que está normal. Exatamente. Eu nunca trato naquela região. Não, naquela região, inclusive, é muito difícil implantar qualquer coisa. Uhum. Hoje existem alguns métodos e algumas coisas que se tenta implantar, mas sempre com um risco de insucesso muito grande. Uhum. Então a gente prefere implantar, na verdade, longe daquela área, mas numa altura ali da medula que representa aquela área, onde ali estimulando, o paciente vai perceber descer o estímulo como se fosse uma massagem, por exemplo, como se fosse uma leve vibração pelas pernas. No caso, por exemplo, dos braços, né? Tem uma dor crônica no braço, de nervo, dor neuropática mesmo. Aí a gente implanta um eletrodo. É possível, atrás. então, fazer na região cervical também? É possível fazer na região cervical também. Uhum. É claro que para a gente poder implantar um eletrodo como esse, a gente sempre faz um estudo de viabilidade antes, né? A gente sempre faz um estudo para ver se o lugar onde a gente quer implantar o eletrodo está legal, se não tem ali alguma coisa que impeça, por exemplo, a colocação. Por exemplo, se eu tiver uma doença degenerativa no segmento com canal apertado, às vezes eu não consigo colocar o eletrodo. Às vezes não, porque o canal já é, por exemplo, no pescoço, o canal sempre é um pouco mais apertado, né? Então, para você colocar um eletrodo que vai apertar a medula num lugar já apertado, pode ser difícil. Então, tudo isso tem que ser avaliado para a gente ver a viabilidade daquele implante. Grande maioria dos casos é possível implantar sem dificuldades. Então, isso é muito importante saber. E é importante saber que existem várias formas hoje e indicações. Antigamente, o eletrodo ele só servia para dor típica de nervo que desce para as pernas, no pós-operatório de cirurgia da coluna. Simplesmente. Hoje já existem algumas dores crônicas de pós-operatório que são somadas a essa, por exemplo, de dor na lombar baixa, colocou parafusos, continua com dor na lombar. Tem alguns outros eletrodos e alguns outros geradores que fazem um tratamento voltado para esse tipo de dor também. Diferente de 20 anos atrás, por exemplo, quando esse tratamento começou a se tornar mais popular no Brasil. Então, a gente consegue atualizar a forma que essa modulação elétrica faz na medula. Exatamente, para atingir condições diferentes. Então, são atualizações, vamos colocar assim. Exatamente, protocolos novos, formas diferentes de entregar eletricidade naquele segmento lá da coluna. E isso ajuda muito em alguns determinados tipos de dor. E hoje nem toda estimulação, para aqueles que se incomodam com isso, nem toda estimulação você sente estimular.
Nem sempre você vai sentir vibrar. Dependendo do tipo de programação que você faz, aquela estimulação acontece e a pessoa não sente. Que era uma coisa que incomodava antigamente, Isso, né? às vezes a pessoa estava lá estimulando, às vezes não tolerava desde o início, e aí não Uhum. conseguia implantar, já no teste falhava, ou então implantava, ficava até bem, mas quando precisava aumentar um pouquinho mais para aliviar mais a dor, acabava não tolerando porque ficava forte demais. Uhum. Então agora mudou um pouco isso, né? Tem outros protocolos excelentes agora, alguns que economizam bastante bateria, inclusive, alguns que mudam a forma, as estruturas estão sendo estimuladas que permitem que a gente faça um cuidado diferente, melhorado inclusive, desse tipo de dor no pós-operatório. Como qualquer estrutura eletrônica que tem bateria, obviamente que essa bateria ela tem uma meia-vida, né? Então a gente sabe que nós temos desses geradores que são recarregáveis ou que não são recarregáveis. Eu queria que você explicasse para a gente primeiro essa diferença e segundo, independente da técnica, meu gerador parou de funcionar. Necessariamente eu preciso trocar o sistema inteiro ou eu troco só o gerador? Essa é uma dúvida bastante frequente, tá? Bastante comum no consultório. Não, normalmente a única coisa que você troca é o gerador. Uhum. Quando eles falam que a bateria acabou, né, a bateria do próprio gerador mesmo. Uhum. Mas você não tem como abrir o gerador e trocar a bateria, e também não faz sentido, né? Você troca o gerador inteiro e só. Então você só abre o lugar onde ele está. Geralmente a gente coloca ou aqui no flanco, na lateral, ou aqui atrás um pouquinho no lombar, ou até aqui no peito, dependendo se for um de cervical, por exemplo. E eles são bem finos, né? Eles são bem pequenos. Eles então... são pequenos e vão ficando cada vez mais finos com o tempo. Hoje tem até Uhum. mais finos que esse aqui. E eles vão ficando cada vez menores também. Né? Uhum. Alguns são difíceis de perceber, inclusive. E não geram um grande incômodo. Né? Na verdade, a pessoa meio que esquece depois que isso aqui está implantado. Não tem... E, por exemplo, como a gente tem, às vezes, um marca-passo cardíaco, por exemplo, que eu não posso, sei lá, passar numa porta do banco, entrar no avião, ou, sei lá, por um acaso desliga isso. Como é que funciona isso? Essa preocupação eu vejo que é uma preocupação frequente dos pacientes. E realmente tem de ser, tá? Como marca-passo cardíaco, por exemplo, o detector de metais ele passa a ser contraindicado e a pessoa recebe normalmente um cartãozinho que diz que ela tem aquele dispositivo implantado, né? Mas ele já é compatível com algumas coisas. Por exemplo, se eu precisar fazer uma ressonância daquele paciente depois de implantar o eletrodo, eu posso. A grande maioria dos modelos hoje são compatíveis com o aparelho de ressonância magnética. Pode viajar de avião normal, pode ir à praia normalmente, mergulhar, pode praticar vários esportes diferentes. A lista de coisas que você não pode fazer é muito pequena, na verdade. Então, assim, dá para levar uma vida normal com o dispositivo implantado. Exige alguns pequenos cuidados e ter sempre um cartãozinho depois de implantar para comprovar que você tem aquele dispositivo. Só. Com isso é possível levar uma vida normal. E uma coisa que é interessante, né, quando esse eletrodo é colocado dentro da estrutura da coluna, mas depois que sai da coluna, todo o resto fica embaixo da pele. Então ele fica embaixo da pele da região do dorso, ele vai ficar embaixo da pele da região do abdômen. Então, não tem nada, que às vezes o paciente pode perguntar, você vai colocar um gerador dentro da barriga, por exemplo, na estrutura puramente da pele. Somente embaixo da pele, ali por baixo da gordura da pele. Então, é bem pouco perceptível na maioria das pessoas. Só aqueles pacientes que são muito magrinhos mesmo que vão ter, às vezes, algum ressalto por causa do dispositivo implantado e hoje eles são cada vez mais finos. Então, isso normalmente não é uma fonte de preocupação. E, normalmente, esse paciente que ele é submetido ao tratamento com um implante de eletrodo, é meio que como se fosse um casamento, né? Porque o paciente ele vai ficando muito perto, ele tem aquela preocupação de tempo em tempo marcar uma consulta para poder ir ajustando, vendo. Sim, mas a vantagem é que no início realmente as consultas são próximas, tá? Depois de implantar, a gente se vê a cada 2 semanas, depois a cada mês, depois a cada 2, depois a cada até 6 meses. Alguns pacientes chegam a voltar uma vez no ano, que estão muito bem adaptados, né? E todo paciente dispõe de um controlador pessoal. Isso que é muito importante falar Isso também. É legal, hein? O dispositivo geralmente é um iPod, daqueles iPod Touch, né? Ou um próprio celular, ou então um controlinho remoto. Esse controlador pessoal permite o paciente aumentar ou diminuir a intensidade e mudar o tipo de estimulação da forma que eu defini para ele. Então, tem opções de estimulação dentro daquele controlador pessoal. Isso é muito importante falar. Então, assim, o paciente tem um determinado grau de autonomia.
para ligar e desligar, para aumentar ou diminuir. Então, ele participa Dependendo da ativamente. necessidade dele, né? Ele participa ativamente do próprio tratamento. Ele não é Uhum. só uma pessoa que vai deixando aquilo daquele jeito. Na verdade, o ideal é que o paciente participe, Uhum. que ele mostre participação ao longo da definição dos cuidados dele. É diferente daquele paciente só falar, doutor, vai mexendo aí, geralmente não vão tão bem. O ideal é que eles realmente participem. Porque ele vai interagir. Como é uma experiência neurosensorial, ele tem que interagir até para a gente entender. Exatamente. Né? E deixa eu te perguntar, André, pela sua experiência, existe alguma restrição de idade, por exemplo? Um paciente, por exemplo, ou muito novo ou muito idoso, mudaria para você a Não, indicação? a indicação mesmo não muda, tá? Uhum. Depende muito só do grau de degeneração da coluna onde a gente vai implantar o gerador, ou de cirurgias prévias que possam dificultar. Geralmente isso não está tão ligado à idade, Uhum. tá? Isso está ligado à história médica daquela pessoa. Uhum. Então, idade mesmo é uma coisa que a gente só olha por outras questões, mas assim, de viabilidade do implante, não muda tanto para a gente. Uhum. E o que a gente vê dentro da trajetória é que, assim, pelo menos dos nossos casos, a adaptação dos pacientes é muito boa. É difícil um Sim. paciente que, assim, fala, cara, não me adaptei ao eletrodo. Muito difícil. Né? É muito difícil, pelo menos nesse tempo que eu estou trabalhando com neuromodulação, eu não me recordo de falar, olha só, esse paciente não se adaptou. Obviamente que a gente segue um rito de uma preparação pré, o paciente fica internado para poder entender como é que é o implante, mas é uma técnica que, assim, realmente ela pega um nível de dor, que era aquela dor pós-operatória, de dor neuropática pós-operatória, que você chegava num limite de intolerabilidade para tudo e você faz um clique, entendeu? Exatamente. Eles se adaptam bem. É muito difícil o teste falhar, mas a gente sempre faz o teste. De qualquer forma, é importante fazer o teste até para o paciente ter aquela experiência. É muito difícil durante o teste o paciente, por exemplo, falar, olha, nada disso me agradou, não senti que melhorou. Mesmo assim, quando isso acontece, é bom que a gente tira e não precisa ter implantado para depois tirar. Né? A gente tira só o material do teste e fica tudo bem. Mas isso é assim, extremamente raro. Porque os nossos critérios de seleção para poder colocar aquele eletrodo já são bons preditores, vamos dizer assim. Eles já preveem bem se a pessoa vai responder ou não à estimulação. Como critério, então, até para ajudar na montagem do raciocínio, o que normalmente a gente usa como protocolo da nossa equipe? Então, existe uma documentação radiológica daquele segmento que a gente vai tratar. Então, eu vou avaliar a região, por exemplo, lombar, né, que eu vou ter que trabalhar na região dorsal e lombar. Então, eu vou ter exames de imagem daquele lugar. Então, raio-x, tomografia e ressonância, exatamente, primeiro, para eu descartar efeitos compressivos naquele nervo, exatamente porque se eu tiver um efeito compressivo, né, a neuromodulação talvez não é o mais indicado para aquilo dali, ou seja, eu preciso ter uma dor neuropática sem um efeito compressivo naquele nervo a ser tratado. Eu preciso ter um sítio de localização desse eletrodo adequado, por isso que eu faço uma investigação mais ampla. E existe o exame que normalmente a gente usa para avaliar um nervo, que é a eletroneuromiografia, mostrando exatamente que é um nervo cronicamente machucado. Tá? Então, essa documentação desses aí, a eletroneuromiografia é um exame que a gente usa muito e ele é examinador dependente, ou seja, depende também da qualidade de quem faz, tá? Porque pode mudar completamente o nosso raciocínio. Então, em cima dessa documentação radiológica e eletrofisiológica, existe uma documentação que a gente usa também da esfera de reabilitação e da parte comportamental. Então, às vezes, a equipe da reabilitação vai emitir alguns laudos de evolução desse paciente. Às vezes, nós vamos ter documentação de outros médicos da intolerância que ele teve a alguns tratamentos medicamentosos. Por quê? Normalmente, a gente usa altas doses de alguns medicamentos que podem alterar tanto o estômago, fígado, rim ou alguns efeitos colaterais no sistema nervoso. Às vezes eu tenho uma indicação em um laudo do próprio psiquiatra, porque essa dor crônica pós-operatória ela pode causar transtornos comportamentais da parte de ansiedade, depressão, ou seja, eu tenho todo um aparato
para a gente poder preparar esse paciente. E aí, em cima disso, mesmo com tudo isso, mesmo a gente sabendo que matematicamente a chance de insucesso é muito grande, a gente mesmo assim faz um teste internado com esse paciente. Então, assim, o mais importante no contexto da neuromodulação, principalmente na dor crônica pós-operatória, é exatamente você ter critérios bem definidos. Exatamente. Porque aí fica mais fácil a gente manejar nessa área cinzenta, que é exatamente essa evolução tortuosa. Exatamente. E além disso tudo ainda, como é um tratamento que ele é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, os convênios eles têm que cobrir esse tratamento, faz parte do rol de procedimentos da ANS, existe uma diretriz de utilização que tem que ser cumprida. Dentre vários critérios dessa diretriz, um deles é de ter feito pelo menos 6 meses contínuos de fisioterapia no pós-operatório dessa cirurgia. Então, assim, você já tem que ter tido uma tentativa de reabilitação que não teve o sucesso esperado. Então, é mais uma camada de segurança, vamos dizer assim, para indicar aquele procedimento de forma adequada, né? Não é possível você... Estou com dor, já vou logo fazer um eletrodo, né? A gente já tem em consultório essa avaliação detalhada e já vem para solicitação, já tem que ter aquilo lá realizado também. Fora vários outros critérios possíveis ainda de serem aplicados dessa diretriz de utilização. Tudo isso garante, ou melhor, tenta garantir, né? Chega próximo de garantir que a gente vai ter um bom resultado nos casos em que a gente partir para a indicação. É porque, assim, qual é o grande problema que a gente tem quando a gente fala de neurocirurgia funcional? A doença que a neurocirurgia funcional trata, ela não vai matar você, mas ela vai piorar sua qualidade de vida. Então a gente tem que ter uma segurança muito grande na hora de indicar qualquer procedimento. Então isso daí que é importante em todos esses critérios. Agora, o critério de tempo de dor é importante para a gente nesse contexto, exatamente porque eu preciso de toda essa documentação. E assim, a estrutura do nervo, ela demora mais ou menos de 6 meses até 2 anos para finalizar o processo de cicatrização do nervo. Então, hoje, se eu tenho qualquer complicação de uma cirurgia hoje, mesmo que eu tenha dor daqui a 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, ainda não configura um paciente, por exemplo, que vá se beneficiar da neuromodulação. Eu preciso do tempo exatamente para saber como que vai ser essa cicatrização. Então, assim, por mais que o paciente esteja com dor, essa informação de todo esse processo, essa evolução temporal, respeitando o tempo biológico de cicatrização de cada parte, é importante que o paciente entenda, porque se ele fica na zona cinzenta da ignorância, aquilo vai piorando a percepção dele que ele tem da dor. E aí só piora as coisas. Então, quando a gente define, olha, esse paciente é um paciente que ele tem alta chance de precisar de neuromodulação. Esse paciente a gente vai acompanhar de perto, exatamente para fazer toda essa documentação, porque a hora que a gente perceber que a gente chegou numa condição sequelar, praticamente irreversível, é onde a gente vai lançar a mão da neuromodulação. Exatamente. Nesse período que a gente vai fazendo essa observação, a gente segue os passos daquela famosa escada analgésica, né? Existe uma coisa que a Organização Mundial de Saúde definiu há muitos anos já, que é respeitada na maioria das vezes, que você tem graus diferentes de intensidade dos remédios, dos tratamentos que você faz para dor. A neuromodulação, ele é o degrau mais alto dessa escada. Em alguns casos, realmente a gente até pula alguns degraus para poder chegar logo no topo e fazer a neuromodulação, mas na maioria das vezes é respeitada essa escada analgésica. Então, a gente parte de remédios mais fracos primeiro, para depois usar aqueles opioides derivados da morfina, enfim, mais fracos. Depois, às vezes, até algum mais forte, antes de chegar realmente nisso. Procedimentos intervencionistas, às vezes a gente vai tentar fazer, por exemplo, uma infiltração de coluna antes, vai tentar fazer algum tratamento menos invasivo, antes de pensar no implante. Quando tudo isso falha, a gente já vai ter observado durante esse período também. Então, é outra coisa que também aumenta o nosso grau de suspeição para pensar, olha, essa dor é crônica e deve precisar realmente de alguma intervenção, implantar algum dispositivo lá para ser tratada.
E a questão da neuromodulação é interessante porque a gente pensa em neuromodulação quando eu tenho um insucesso desse ferramental farmacológico. Só que quando a neuromodulação ela ativa, às vezes coisas boas voltam a funcionar. Exatamente. Então eu consigo ajustar, porque a ideia não é eu tirar os remédios, a ideia é eu tentar controlar a dor. Porque às vezes ele vai continuar tomando os mesmos remédios que vão se complementar com a neuromodulação para ele ter um controle de dor. Exatamente. O que acontece muitas vezes, você até consegue reduzir um pouquinho a dose, né? Mas é muito difícil você eliminar completamente os remédios. Esse não é o objetivo do tratamento, né? Como o Daniel falou, o objetivo do tratamento é manter o controle de dor. Então, na verdade, ela é associada a esses remédios. O que acontece muitas vezes, a gente consegue observar, é que a dose total no dia acaba realmente reduzindo. Então, mas isso é meio que um bônus, vamos dizer assim. Não é o objetivo principal do nosso tratamento. E aí, André, eu queria que, obviamente que o tema é muito complexo, tá? E aí eu queria que você tentasse deixar tanto para o paciente como até para o amigo cirurgião de coluna, né? Quando que eu devo pensar na neuromodulação no que diz respeito a dor neuropática pós-cirurgia da coluna? Como um alerta, assim, olha só, esse paciente se beneficia disso e eu posso entrar em contato com um neurocirurgião funcional. Quando aquele paciente não melhorou como deveria após um procedimento cirúrgico, isso pode acontecer por N razões, ou então quando ele teve uma trajetória cirúrgica mais complicada e já não existe indicação mais de nenhum novo procedimento e você percebe que começa a ter um prejuízo de qualidade de vida e dificuldade de controle com medicação. Todos geralmente chegam usando alguma medicação, né? Eu não esperaria só para usar aquelas medicações em dose máxima, porque até isso acontecer, o tempo vai passando. Então, o que eu recomendaria é use uma dose leve a moderada de medicação indicada e o paciente não melhora e aquilo lá já não tem mais indicação de outra cirurgia, considere encaminhar para um colega que faça neurocirurgia funcional, que faça o trabalho de neuromodulação, seleção, acompanhamento do paciente, para que a gente possa intervir de forma precoce. Ótimo. Entre aspas, precoce, né? Existe um tempo mínimo, mas é muito melhor você operar com menos de 1 ano de dor ao total do que você operar com 10 anos, por exemplo, de dor, quando já teve uma remodelação de vários circuitos do cérebro que são responsáveis por dor, já teve consequências psiquiátricas importantes de ansiedade, depressão, como você mesmo falou, já teve prejuízo social, prejuízo de trabalho, prejuízo financeiro, muitas vezes. Antes disso tudo acontecer, já é possível ter um tratamento um pouquinho antes. E é aí que a gente consegue o melhor resultado. Quanto antes for feito, respeitando-se aqueles limites que a gente conversou, melhor é o resultado do tratamento. E o mais importante, tanto para você que é paciente, como para você que também é cirurgião de coluna, antigamente essa era uma cirurgia que às vezes o paciente precisava sair daqui do Espírito Santo para fazer isso num grande centro em São Paulo. E hoje a gente já vem fazendo isso já há algum tempo aqui na Grande Vitória. Hoje a gente já consegue fazer isso, o André faz isso muito bem nos principais hospitais aqui da Grande Vitória. E o mais importante é isso, é o paciente chegar não esgotado ao final, tanto emocionalmente como da parte medicamentosa. Porque se você já chegou num nível moderado de medicamentos e aquilo não surtiu nenhum efeito esperado, tá? Encaminha para o especialista. Tá? Então, o neurocirurgião funcional, caso você tenha qualquer curiosidade, pode deixar comentário aqui, entre em contato com a nossa equipe, entre em contato nas redes sociais do André. O André faz atendimento ambulatorial nos principais municípios aqui da Grande Vitória, exatamente para promover qualidade de vida e controle de dor, especificamente nesses pacientes com uma dor crônica pós-operatória da cirurgia da coluna. E, novamente, sem nenhuma questão de julgamentos ou mesmo de qualquer coisa que possa diminuir a importância do trabalho do cirurgião da origem. Né? O nosso objetivo não é, inclusive, assumir ou então substituir o colega. Né? Isso é muito importante a gente falar. O objetivo é a gente somar no cuidado desse paciente. Ter aquele ramo da neurocirurgia funcional ali dando suporte para que a condução daquele caso fique mais tranquila, né? E que o bom resultado surja no controle de dor. Então, isso é muito importante também da gente falar. Né? Não tenha medo
de encaminhar o seu paciente para uma avaliação de neurocirurgia funcional. Nosso objetivo aqui é complementar o tratamento que já vinha sendo feito. André, meu amigo, é sempre um prazer falar com você, tá? E eu acredito que esse conhecimento vai ajudar muito as pessoas, tá? Saiba que outras vezes você virá aqui para a gente conversar sobre mais coisa, porque eu vejo que o público capixaba merece informação de qualidade, principalmente no manejo da neuromodulação, tá? As pessoas precisam saber que tem gente de qualidade fazendo coisa de alta tecnologia aqui no Espírito Santo. Não deixa de seguir a gente nas redes e ficar antenado para os próximos assuntos, que cada dia aqui eu vou trazer sempre pessoas que são da minha inteira confiança e são pessoas que eu admiro muito o trabalho, por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. Até a próxima. 6 dias atrás, nós fizemos um procedimento de teste para infusão de morfina no espaço peridural, ou seja, infundir morfina na coluna de uma paciente que estava sofrendo com dores originadas por um câncer na região dos nervos que vão do pescoço até o braço. Isso estava gerando uma dor muito intensa, que nenhum remédio era capaz de controlar. A gente chegou a fazer uma infiltração, a infiltração não deu certo, e aí com a infusão da morfina na coluna, aí sim a gente obteve um bom resultado. Com esse alívio que a gente obteve, que foi dramático, foi muito bom, a gente tem indicação então de implantar hoje um dispositivo que infunde, que joga a morfina de forma permanente no espaço do líquido que fica em volta da medula, na coluna. Esse implante é o implante do que a gente conhece popularmente como a bomba de morfina, ou dispositivo de infusão intratecal de morfina. Isso é um tratamento avançado para dores geralmente oncológicas também, originadas de algum câncer, também avançadas. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse tratamento e a gente vai poder também ver depois os efeitos desse tratamento ao longo do segmento que essa paciente vai ter em consultório. Então vamos agora para o procedimento. Para a mesa demais, levantar essa mesa aí para mim, por favor. Não, faz rombo. Não, já. Aumenta rombo, o resto não dá muito caldo. Estado nutricional dessa paciente é meio mais ou menos, sabe? Esse eu acho que ele fica dos dois lados. Tira o seu afastador aqui. Vai lá.
Vi, tá aí. Ó, já recolhi ele aqui. Põe só Sucesso. seu afastador aí. Ok, tem líquor já. Eu tenho aqui na minha mão agora o catéter que entra na coluna e sobe pelo espaço de líquido em volta da medula. Esse catéter bem fininho é o que leva a morfina direto lá na coluna. Agora eu já coloquei uma agulha dentro do espaço lá do líquido e eu vou colocar esse catéter através dessa agulha subindo pela coluna e acompanhar essa subida lá no raio-x. Você vai ver agora que tem um líquido que sai. E aí eu entro com o catéter, começo a subir, e aí fazendo o raio-x, eu vejo que a pontinha dele está começando a subir, ó, pela coluna. Subindo, 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 cada vez mais alto, o máximo que a gente Para um conseguir. minutinho aí. A ponta do catéter tá bem aqui, ó. É uma pontinha bem pequenininha. Quanto mais perto do alvo, melhor. Ó, nós já estamos subindo da torácica. Isso, para cima da torácica é o Tá pra ideal. cima da Em torácica. volta da torácica. Olha lá, ó. Tá lá em cima. Excelente. Está num nível excelente. Então agora eu preciso remover a alma do catéter aqui. Deixa que eu mexo aqui agora. Uhum. Ó, só mantenha ele no sentido aí. E tirar a agulha. Segura aqui. Aí a gente vai prender a fixação. Ficou ótimo a função. Segura a ponta pra mim. Cheguei na beirada aqui. Uhum. Gostei. Vou Aí aplicar. você mantém e traciona para trás. Ok. Tem uma gota bem aqui, ó. Essa gota é o líquor, ó. Dentro desse líquido é onde a morfina é despejada por esse dispositivo. Em volta da medula, onde ficam os receptores de morfina que fazem o alívio da dor. Agora, uma vez que o catéter foi fixado, a gente vai passar ele por esse tunelizador até o outro lado no abdômen, onde fica o reservatório e o dispositivo de bombeamento. Chegou? Chegou aqui. Vê o seu limite aí. Tá tranquilo. Foi? Pode até tracionar um pouquinho. Pode puxar Então ele chegou aqui, onde vai ficar o reservatório.
definitivo, tudo por baixo da pele aqui sem corte. Agora nós já conectamos o dispositivo, que é esse aqui. Esse é o dispositivo que a gente fala, que é o infusor ou a bomba. Perceba que ele tem um formato mais ou menos do tamanho daquelas latinhas de bala que a gente vê nas farmácias. E aqui dentro cabem 20 ml da medicação. Essa medicação, no caso dessa paciente, é morfina. Outras medicações podem ser usadas em outros casos. Ela tem uma porta central de abastecimento, que a gente consegue palpar depois por cima da pele, por onde a gente joga a medicação. E ela é programável, ou seja, eu consigo colocar a medicação na taxa que eu desejar, na quantidade que eu desejar, conforme o horário do dia, as necessidades de cada paciente. Isso agora vai ser implantado no subcutâneo do abdômen dessa paciente. Da outra reparo. Vender só os extremos. Cuidado só com o meu dedo. Com você eu confio. Pode deixar. Você já ganhou essa prerrogativa. né? Esse cara. Eu só confiava no Lu e nem no Tadeu. Caramba, meio brutão, né? Pô, mas ele era um cara que eu queria que você tivesse conhecido, cara. Não reparei? Só pra jogar na outra ponta Isso, aqui. repara só essa ponta aí pra mim. Eu tô com uns fios aqui, Vê só se tá- puxa. Vê se você tá vendo bem daí. Daqui eu não tava vendo, não. Só um ponto perdido aqui, um pouquinho de... Irmão. Tranquilo. Div Crio vai ser só um nó mesmo, só um pontinho. Depois aí a pele vai com nylon 3. Então, aqui eu vou precisar eu vou de de nylon um 3. Vicryl e um nylon. Div Crio tem o meu aqui, ó, só dei um Joia. ponto com ele. Corta aqui pra mim. Que? No hospital tem craniótomo que fica aí com vocês. É? Se algum dia vocês precisarem, Então agora a gente finalizou o procedimento, correu tudo bem, foi um procedimento em torno de 1 hora mais ou menos de duração, sem nenhuma intercorrência. E a paciente então vai fazer depois a recuperação pós-anestésica e aí vai para o quarto para se recuperar e provavelmente amanhã deverá receber alta, com retornos depois no consultório para fazer os ajustes do dispositivo de infusão intratecal de morfina e assim controlar melhor as dores da doença oncológica.